Em um voo em que o luxo da primeira classe é reservado para a elite, um passageiro enfrenta um teste inesperado de dignidade e respeito. Uma mulher negra, calmamente sentada em seu devido lugar, recebe um tratamento chocante da tripulação. O que acontece em seguida não é apenas uma luta por justiça, é uma história de resiliência, justiça e uma reviravolta que o deixará sem palavras. Antes de começarmos, de onde você está assistindo hoje? Deixe-nos saber nos comentários se você gosta de histórias inspiradoras de resiliência e justiça. Não deixe de clicar no botão curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever para receber mais histórias incríveis. Seu apoio nos ajuda a compartilhar essas histórias impactantes com um número ainda maior de pessoas. Agora vamos ao que interessa. O aeroporto fervilhava com o caos controlado dos viajantes que se moviam com propósito. Famílias passavam pelos pontos de checagem de segurança, empresários carregavam suas pastas e, ocasionalmente, um passageiro perdido olhava ao redor em desespero silencioso. Em meio à agitação, Sophia Carter movia-se com tranquilidade e confiança, com seu longo casaco esvoaçando atrás de si, uma bolsa de couro em uma das mãos e seu cartão de embarque na outra. Sophia não apenas andava, ela deslizava, sua presença chamava a atenção sem exigir. Seus olhos afiados examinavam as telas de embarque, embora ela soubesse exatamente para onde estava indo. Ela já havia estado aqui inúmeras vezes antes, sempre um passo à frente, sempre preparada, mas hoje era diferente. Hoje, Sophia não estava viajando a trabalho ou a lazer, ela estava nesse voo para uma pausa muito necessária. Um raro momento para se desconectar das pressões de administrar um império de $1 bilhão. A companhia aérea em que ela estava prestes a embarcar era seu orgulho e alegria, um negócio que ela havia cultivado desde o início. Não era apenas uma marca, era um símbolo de sua resiliência. Ela se aproximou da sala de espera da primeira classe, entregando seu cartão de embarque com um sorriso caloroso. O atendente mal olhou para ela antes de deixá-la passar. Sophia notou a hesitação momentânea, o olhar de julgamento, mas optou por não abordar o assunto. Ela estava acostumada a essas microagressões, pequenos momentos de dúvida nos olhos dos outros. Seu sucesso a havia ensinado a escolher suas batalhas com cuidado. O lounge era um santuário de cadeiras de couro de madeira polida e conversas silenciosas. Sophia se acomodou em uma poltrona de canto, tomando um café expresso recém-preparado enquanto revisava um romance que havia encontrado para ler há semanas. Por um breve momento, ela se sentiu em paz. Logo seu voo foi chamado. Ao se dirigir ao portão de embarque, ela notou uma mudança distinta no ar. Os sorrisos cordiais dos funcionários se transformaram em uma rígida polidez quando a viram. Foi sutil, quase imperceptível, mas os instintos aguçados de Sophia perceberam isso instantaneamente. Ela o arquivou em sua mente, mas ainda não estava pronta para enfrentar o desconforto que borbulhava sob a superfície. No portão de embarque, um jovem com um uniforme elegante pegou o cartão de embarque dela e o examinou. Seus olhos se voltaram para o indicador de primeira classe no bilhete e um lampejo de surpresa cruzou seu rosto. "Escreva por aqui, senhora", disse ele, mascarando mal sua descrença. Sophia sorriu graciosamente e passou por ele, ignorando o mal-estar que se formou em seu peito. Ela já havia lidado com coisas piores em sua vida. Seu sucesso era muitas vezes um choque para as pessoas que acreditavam que a riqueza e o status tinham um rosto particular. Dentro da cabine, a seção da primeira classe brilhava com assentos luxuosos e macios, telas pessoais e um cardápio selecionado aguardavam os passageiros afortunados o suficiente para pagar por eles. Sophia se acomodou em seu assento na janela, ajustando seu cachecol enquanto olhava para a pista. O zumbido dos motores do avião era um lembrete reconfortante de que logo ela estaria voando acima das nuvens, longe de tudo o que prendia ao chão. A calma foi quebrada quando a comissária de bordo apareceu. Ela era loira e tinha uma expressão afiada e sem sentido que beirava a hostilidade. Seu crachá dizia Karen e Sophia não deixou de perceber a ironia. "Posso lhe oferecer alguma coisa para beber?", perguntou Karen, com um tom cortado e sem calor. Sophia olhou para cima e deu um sorriso educado. "Só um pouco de água, por favor." Karen assentiu com a cabeça e desapareceu, seus sapatos fazendo um som agudo contra o piso polido. Sophia soltou um suspiro lento, convencendo-se de que estava imaginando coisas. Talvez Karen estivesse tendo um dia ruim. Talvez não fosse nada pessoal.
Mas, pessoal ou não, Sofia sabia o que estava por vir. Ela só não sabia até onde isso iria. Enquanto os outros passageiros se acomodavam em seus assentos, Karen voltou distribuindo fones de ouvido para cada pessoa na cabine. Quando chegou à fileira de Sofia, ela hesitou, e seus olhos se detiveram em Sofia por um momento, como se estivesse tentando calcular algo. Sofia decidiu encarar o momento de frente. "Posso pegar meus fones de ouvido, por favor?" Ela pediu com a voz firme, mas firme. Os lábios de Karen se curvaram em algo que poderia ter sido um sorriso em outro universo. "Esses fones de ouvido são apenas para passageiros da primeira classe", disse ela, com suas palavras lentas e deliberadas. Sofia piscou, sem saber se tinha ouvido direito. "Estou na primeira classe", disse ela, apontando para seu assento e para o cartão de embarque que estava bem guardado no bolso do paletó. Karen levantou uma sobrancelha e seu sorriso se transformou em condescendência. "Claro que sim", disse ela, antes de se virar e passar para a fileira seguinte. Sofia ficou sentada, congelada por um momento, com os dedos apertados nos apoios de braço. O murmúrio dos outros passageiros começou a aumentar, uma onda de desconforto percorrendo a cabine. Ela percebeu o olhar de uma mulher sentada do outro lado do corredor, com os olhos arregalados de simpatia e indignação silenciosa. Sofia expirou lentamente, com o coração batendo mais rápido. Ela havia passado anos subindo na hierarquia de um setor que não a queria lá, e momentos como esse a faziam lembrar de cada obstáculo que havia superado. Mas hoje não era o dia para deixar isso passar. Hoje ela revidaria, mas não da maneira que eles esperavam. Sofia pegou o telefone e seus dedos roçaram na tela enquanto ela se compunha. Esse não era o fim da história, era apenas o começo. O zumbido dos motores da aeronave encheu a cabine enquanto os passageiros se acomodavam, ajustando seus assentos e folheando as revistas de bordo. Sofia sentou-se em seu assento de pelúcia na primeira classe, com as mãos bem dobradas no colo. Ela tinha uma expressão calma, mas uma tempestade silenciosa pairava sob seu exterior composto. Ela voltou seu olhar para a pequena janela ao seu lado. A pista se estendia como um mar sem fim de concreto, pontilhado com o brilho laranja das luzes da manutenção. Ela sempre adorou esse momento antes de um voo, a expectativa de deixar tudo para trás. Mas hoje, a paz que normalmente sentia estava ausente, substituída por uma irritação que ela se recusava a deixar criar raízes, mas ainda não. Karen voltou, abrindo caminho pelo corredor, com seus saltos polidos fazendo barulho no piso acarpetado. Ela segurava uma bandeja com copos de água, cada um deles delicadamente equilibrado. Quando ela parou na fila de Sofia, houve uma pausa perceptível. Karen se inclinou ligeiramente, colocando a água na bandeja de Sofia com um pouco mais de força do que o necessário. "Aí está", disse Karen, com um tom que parecia uma careta, os lábios franzidos, como se forçar as palavras lhe custasse algo. Sofia olhou para ela, encontrando o olhar de Karen sem hesitar. "Obrigada", disse ela, com a voz calma, mas firme, recusando-se a reconhecer o insulto que Karen claramente esperava que fosse ferir. Os olhos de Karen se estreitaram por uma fração de segundo antes de ela se virar e continuar pelo corredor, com o rabo de cavalo balançando bruscamente a cada passo. Sofia a seguiu com os olhos, observando o modo como Karen sorriu calorosamente para o próximo passageiro, um homem branco de meia-idade de terno, antes de se curvar ligeiramente para encher seu copo de água. A disparidade era inconfundível e deliberada. Sofia suspirou suavemente e pegou o copo de água, tomando um pequeno gole. O gosto era levemente metálico, como se tivesse ficado no breu por muito tempo. Ela colocou o copo de volta no chão com cuidado, seus dedos permaneceram na borda fria enquanto ela repassava a interação em sua mente. Isso não era novidade. Ela já havia encontrado pessoas como Karen antes. Pessoas que viam sua pele primeiro e suas realizações por último, se é que viam. Ela havia aprendido a lidar com suas microagressões com graça e a escolher suas batalhas com sabedoria. Mas hoje algo parecia diferente. Havia uma tensão latente no ar e Sofia podia sentir que ela crescia a cada momento que passava. Karen reapareceu momentos depois, dessa vez com o carrinho de fones de ouvido. Ela se movimentou rapidamente, distribuindo pares para cada passageiro com um sorriso brilhante e um alegre "aproveite seu voo". Os outros passageiros responderam com agradecimentos educados, colocando os dispositivos Slick em seus ouvidos, enquanto se acomodavam para a viagem. Quando Karen chegou à fileira de Sofia, seu sorriso desapareceu. Ela hesitou,
com a mão pairando sobre o carrinho, como se estivesse discutindo se deveria continuar. Sofia a observou com uma expressão de expectativa educada, sua postura reta e equilibrada. Com licença, Sofia disse finalmente, sua voz cortando o suave zumbido da cabine. Posso pegar meus fones de ouvido, por favor? Karen se endireitou e seus olhos examinaram Sofia da cabeça aos pés em um lampejo quase imperceptível de desdém. Desculpe-me, disse ela, seu tom sacariano e insincero. Devemos ter nos esgotado. Sofia piscou. Seu primeiro instinto foi deixar para lá para evitar fazer uma cena. Mas algo na expressão de Karen, um brilho de triunfo, um desafio, a fez parar. Acabou. Sofia repetiu sua voz suave, mas firme. Ela fez um gesto para o carrinho que ainda estava meio cheio. Parecia haver muito mais. O sorriso de Karen ficou gelado. Esses são reservados para os passageiros que os solicitaram previamente, disse ela, suas palavras lentas e deliberadas, como se estivesse falando com uma criança. É a política padrão. A cabine ficou quieta. A tensão era palpável. Vários passageiros da MERS olharam de relance, com a curiosidade aguçada. Sofia sentiu os olhos deles sobre ela, mas não recuou. Ela se recusava a ser reduzida a um espetáculo. Estou vendo, disse Sofia, cruzando as mãos no colo. Sua voz era calma e controlada, mas havia uma nitidez em seu tom que fez o sorriso de Karen vacilar. Eu não sabia que a política padrão excluía certos passageiros. Karen abriu a boca para responder, mas o que ela estava prestes a dizer foi interrompido pelo homem do outro lado do corredor. Ele limpou a garganta ruidosamente, chamando a atenção das duas mulheres. Com licença, disse ele, com a voz tingida de indignação. Eu não pedi os meus e ainda tenho um par. Karen congelou. A cor de seu rosto se esvaiu quando ela se virou para encará-lo. Bem, isso é diferente, ela gaguejou, sua compostura caindo pela primeira vez. É o que o homem disse, com as sobrancelhas erguidas. Porque, de onde estou sentado, não parece nada diferente. Os lábios de Karen se fecharam em uma linha fina. Seus olhos se moviam entre Sofia e o homem. Ela parecia pesar suas opções, debatendo se deveria escalar ou recuar. Finalmente, ela se voltou para Sofia com um sorriso forçado. Vou ver o que posso fazer, disse ela com a voz firme. Ela pegou um par de fones de ouvido do carrinho e os colocou sobre a bandeja de Sofia com um aceno de Kurt, antes de se afastar com um olhar, seus saltos estalando bruscamente contra o carpete. Sofia ficou sentada em silêncio por um momento, olhando para os fones de ouvido em sua bandeja. A sala parecia mais pesada agora. A tensão era forte o suficiente para cortá-la. Ela olhou para o homem do outro lado do corredor e lhe fez um pequeno aceno de agradecimento. Ele acenou de volta com a cabeça, com uma expressão de solidariedade silenciosa. Quando Sofia colocou os fones de ouvido, sentiu um lampejo de satisfação, mas foi de curta duração. Ela sabia que isso ainda não havia terminado. As ações de Karen não eram apenas sobre os fones de ouvido. Eram sobre poder, sobre controle, sobre colocar Sofia em seu lugar, e Sofia não ia deixar isso acontecer. Não dessa vez. Ela pegou o telefone, movendo os dedos com um propósito silencioso. Isso não era mais uma questão de inconveniência, era uma questão de princípio. A tempestade estava chegando e Sofia estava pronta. As luzes da cabine se apagaram ligeiramente quando o avião começou a taxiar lentamente para a pista. A voz abafada do piloto ecoou pelos alto-falantes, fazendo os anúncios habituais sobre o tempo de voo previsto e as condições climáticas. Mas Sofia mal o ouviu. Sua mente estava em outro lugar, repetindo o encontro com Karen em detalhes vívidos. Ela se sentou perfeitamente imóvel, com as mãos levemente apoiadas nos joelhos e a respiração lenta e compassada. Para qualquer um que estivesse observando, ela parecia calma, até mesmo não incomodada. Mas por dentro, um fogo havia sido aceso. A condescendência de Karen não foi apenas um incidente isolado, foi um sintoma de um problema maior. Uma arrogância sistêmica que Sofia enfrentou durante toda a sua vida. E embora ela tivesse optado por se afastar de tais encontros muitas vezes, hoje parecia diferente. Hoje ela se sentiu compelida a agir. O avião mal havia se estabilizado quando Karen reapareceu empurrando um carrinho carregado de bebidas e lanches. Seu rosto estava mascarado de cortesia profissional, mas seus movimentos eram rápidos, quase mecânicos. Quando chegou à fileira de Sofia, ela fez uma pausa
e seus olhos se encontraram brevemente com os de Sofia antes de se afastarem. Gostaria de beber alguma coisa? Karen perguntou em um tom desprovido de cordialidade. Sofia olhou para ela com uma expressão calma, mas penetrante. Um copo de água com gás, por favor. Karen assentiu com um gesto brusco e pegou a garrafa no carrinho. Ela despejou a água em um copo e suas mãos se moveram com eficiência prática. Mas, ao colocar o copo na bandeja de Sofia, sua mão escorregou levemente. O copo tombou e seu conteúdo respingou no colo de Sofia e em sua bolsa de couro. "Oh, querida", Karen disse com a voz tingida de falsa preocupação. "Sinto muito." Sofia olhou para seu colo, a água encharcando o tecido de sua calça. Ela pegou um guardanapo na lateral da bandeja e fez um movimento lento e deliberado. Karen ficou parada observando seus lábios se contorcerem como se estivesse reprimindo um sorriso. "Deixe-me pegar uma toalha para você", disse Karen, mas não fez nenhum movimento para pegar uma. Sofia esfregou a toalha no colo e sua mandíbula se contraiu. Ela olhou para Karen com um olhar firme e inabalável. "Acho que isso seria apropriado", disse ela, com a voz calma, mas com um toque de aço. Karen hesitou por uma fração de segundo antes de se virar e caminhar rapidamente de volta para a cozinha. Sofia a observou com a mente acelerada. Isso não foi um acidente. O vazamento e a negação anterior dos fones de ouvido foram atos deliberados, pequenos, mas incisivos, criados para minar e humilhar. Enquanto Sofia continuava a borrar a calça úmida, o homem do outro lado do corredor se inclinou. Ele era de meia idade, com um rosto gentil e um ar tranquilo de autoridade. "Você está bem?", perguntou ele, com a voz baixa, mas cheia de preocupação. Sofia se virou para ele, oferecendo um pequeno sorriso. "Estou bem", disse ela. "Obrigada." O homem balançou a cabeça com a testa franzida. "Isso foi intencional", ele disse em voz baixa. "Eu a vi, ela fez isso de propósito." O sorriso de Sofia desapareceu, substituído por um olhar de determinação silenciosa. "Eu sei", ela disse simplesmente. O homem se recostou em seu assento, observando-a por um momento. "Você não deveria ter que aguentar isso", disse ele finalmente. "Se precisar de uma testemunha, ficarei feliz em apoiá-la." Sofia acenou com a cabeça, com o coração apertado, e se alegrou ligeiramente com o apoio dele. "Eu agradeço", ela disse, "mas tenho minha própria maneira de lidar com as coisas." Quando Karen voltou, ela colocou uma toalha na bandeja de Sofia sem dizer uma palavra e passou para a próxima fileira. Sofia pegou a toalha, enxugando a bolsa e a calça com cuidado. Seus movimentos eram lentos, quase meditativos, enquanto considerava seus próximos passos. Assim que a limpeza inicial foi feita, Sofia pegou o celular novamente. Abriu a lista de contatos e rolou a tela para baixo até encontrar o nome que procurava. James Everett, o CEO da companhia aérea. Ela tocou no número, com o polegar pairando sobre o botão de chamada por um momento antes de pressioná-lo. O telefone tocou 2 vezes antes de James atender. O telefone tocou 2 vezes antes de James atender. "Sofia", disse ele, sua voz quente e familiar. "Que surpresa! O que posso fazer por você?" Sofia olhou em volta da cabine, com a voz baixa, mas firme. "James, estou no voo 472. Há um problema com a tripulação." Houve uma breve pausa do outro lado da linha. "Que tipo de problema?" James perguntou. Seu tom mudou para preocupação. Sofia lhe deu um relato sucinto do que havia acontecido. Suas palavras foram comedidas, mas precisas. Ela não embelezou nem dramatizou. Os fatos por si só já eram suficientes para condenar. Quando ela terminou, a voz de James estava carregada de raiva. "Isso é inaceitável", disse ele. "Vou cuidar disso pessoalmente." Sofia agradeceu a ele e encerrou a ligação, colocando o telefone de volta na bolsa. Ela se recostou no assento, com as mãos apoiadas nos braços. A tempestade dentro dela havia se acalmado, substituída por uma tranquila sensação de determinação. A justiça estava chegando, não apenas para ela, mas para todos que se sentiram pequenos ou indignos por pessoas como Karen. O resto do voo transcorreu em um silêncio tenso. Karen evitou totalmente a fileira de Sofia. Sua bravata anterior foi substituída por um desconforto perceptível. Os outros passageiros trocaram olhares. Sua curiosidade era palpável. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas podiam sentir que algo estava prestes a mudar.
Sofia fechou os olhos, com a respiração lenta e constante. Ela não estava mais com raiva, nem mesmo chateada. Estava concentrada, com a mente clara e o objetivo inabalável. Ela não queria apenas um pedido de desculpas ou uma compensação, ela queria responsabilidade. Ela queria mudança. Quando o avião começou a descer, Sofia abriu os olhos e olhou pela janela. As luzes da cidade brilhavam abaixo de uma tapeçaria de possibilidades que se estendia até o horizonte. Ela respirou fundo e se preparou para o que estava por vir. Isso não tinha acabado. Era apenas o começo. As luzes da cabine se acenderam ligeiramente quando o avião começou sua descida final. O zumbido dos motores se intensificou. Os passageiros se remexeram em seus assentos, esticando os membros rígidos e apertando os cintos de segurança. O som rítmico de um anúncio soou no ar, mas Sofia mal registrou as palavras. Sua concentração estava em outro lugar. A cidade lá embaixo ficou visível. Sua luz se espalhava como uma galáxia de estrelas espalhadas pela tela escura da Terra. Sofia olhou para fora da janela, seu reflexo estava levemente visível no vidro. Sua mente era um turbilhão de pensamentos, cada um deles ligado à tempestade silenciosa que ela havia carregado durante todo o voo. Quando o avião aterrissou, um leve solavanco sacudiu a cabine. Um suspiro coletivo de alívio percorreu os passageiros, muitos dos quais estavam ansiosos para desembarcar. Sofia permaneceu sentada, com a postura ereta e a expressão calma, mas ilegível. Ela sabia que o que estava prestes a acontecer repercutiria muito além daquela pequena cabine. A aeronave taxiou até o portão de embarque, o gemido metálico de seus freios preenchendo o silêncio. A voz de Karen veio pelo interfone, seu tom alegre e profissional, como se os eventos do voo nunca tivessem acontecido. "Bem-vindo ao seu destino", ela anunciou. "Por favor, permaneçam sentados até que o sinal do cinto de segurança seja desligado." Os lábios de Sofia se contraíram em uma linha tênue. A educação fingida de Karen a contrariou, mas ela permaneceu imóvel, com as mãos levemente apoiadas no colo. A tempestade dentro dela não estava mais em fúria. Havia se condensado em algo nítido e concentrado. Quando o avião parou completamente, Karen e as outras atendentes passaram pela cabine sorrindo para os passageiros e desejando-lhes um bom dia. Quando Karen chegou à fileira de Sofia, seus olhos se encontraram por um breve momento. Sofia sustentou seu olhar com uma expressão firme e inabalável. Karen quebrou o contato visual primeiro, seu sorriso vacilou. Ela rapidamente seguiu em frente, com um comportamento menos confiante do que antes. Sofia observou sua retirada, sua mente anotando cada detalhe, a rigidez em seus movimentos, a alegria forçada em sua voz. O sinal de seat bell soou e os passageiros começaram a recolher seus pertences. Sofia permaneceu sentada, sem pressa, enquanto colocava o celular na bolsa e pegava o casaco. Ela não se apressou. Não havia necessidade. Quando os passageiros da primeira classe começaram a desembarcar, um homem em um terno sob medida entrou na cabine. Sua presença era imponente e seu passo, decidido. Ele estava acompanhado por 2 membros da equipe da companhia aérea, cujas expressões eram uma mistura de nervosismo e determinação. Os olhos afiados do homem examinaram a cabine até pousarem em Sofia. Ele acenou com a cabeça uma vez, em um reconhecimento silencioso. Era James Everett, o CEO da companhia aérea. James se aproximou da fileira de Sofia e fez uma pausa para cumprimentá-la com um aperto de mão firme. "Sofia", disse ele, sua voz baixa, mas com uma autoridade inegável. "Peço desculpas pelo atraso, posso lhe dar uma palavrinha?" Sofia se levantou, colocando o casaco sobre os ombros. "Claro que sim", disse ela em um tom comedido. Ela gesticulou em direção ao corredor, indicando que ele fosse à frente. Ao saírem do avião, James se virou para os 2 membros da equipe que o acompanhavam. "Por favor, certifiquem-se de que os outros passageiros sejam atendidos", instruiu ele. "Eu cuidarei disso pessoalmente." Eles assentiram e se afastaram, com expressões de alívio. Sofia seguiu James até a Jet Bridge, onde uma pequena equipe de funcionários seniores da companhia aérea aguardava. Karen estava entre eles, com o rosto pálido e as mãos fechadas com força ao lado do corpo. Ela evitava olhar para Sofia, pois sua confiança anterior havia sido substituída por uma visível inquietação. James se virou para Karen com uma expressão neutra, mas com um tom frio. "Karen", ele disse, "sei que houve problemas nesse voo. Gostaria de explicar?"
Karen gaguejou e suas palavras saíram com pressa. Não sei do que está falando, senhor. Tudo correu bem, não houve reclamações dos passageiros. James levantou uma sobrancelha e seu olhar se endureceu. É verdade, disse ele, sua voz enganosamente calma. Porque eu recebi um relato muito diferente. Sophia deu um passo à frente com sua presença imponente. Senhor Everett, disse ela, dirigindo-se formalmente a James. Se me permite. James fez um gesto para que ela prosseguisse. Sophia se voltou para Karen com o olhar firme. Seu comportamento nesse voo não foi apenas antiprofissional, mas também discriminatório. Você me negou serviços que foram fornecidos a outros passageiros sem questionar. Derramou água em mim e em meus pertences e depois não assumiu a responsabilidade. E não vamos esquecer a condescendência em seu tom e em suas ações. O rosto de Karen ficou vermelho. Sua boca se abriu e fechou enquanto ela se esforçava para formar uma resposta. Eu não quis dizer isso. Sophia ergueu a mão, interrompendo-a. Não se trata do que você quis dizer, mas sim do que você fez. E o que você fez foi inaceitável. James voltou-se para a equipe sênior, com uma voz afiada e decisiva. As ações de Karen são uma violação do código de conduta de nossa empresa. Com efeito imediato, ela está dispensada de suas funções. Aqui ela será escoltada para fora das instalações. Os olhos de Karen se arregalaram e seu rosto perdeu a cor. Espere, por favor, ela gaguejou. Foi um erro, eu não fiz isso. James a interrompeu com um aceno de mão. Seu comportamento não tem lugar nesta empresa, disse ele. Considere esta sua última lição sobre responsabilidade. 2 seguranças deram um passo à frente, gentilmente, mas com firmeza, levando Karen para longe. Seus protestos se esvaíram quando ela desapareceu pelo corredor, deixando a ponte a jato em um silêncio pesado. James se voltou para Sophia e sua expressão se suavizou. Sophia, não posso me desculpar o suficiente pelo que aconteceu. Asseguro-lhe que esse incidente levará a mudanças imediatas no treinamento de nossa equipe e nas práticas de contratação. Sophia assentiu com a cabeça, com o olhar firme. Obrigada, James, mas não se trata apenas de mim. Trata-se de garantir que ninguém mais tenha de passar pelo que passei hoje. James inclinou a cabeça. Você tem minha palavra. Quando a equipe sênior se dispersou, Sophia ficou sozinha na tranquila ponte a jato. Ela respirou fundo e seus ombros relaxaram pela primeira vez desde o início do voo. A justiça havia sido feita, mas o mais importante é que um precedente havia sido estabelecido. Ela caminhou em direção ao terminal com passos leves, mas decididos. A tempestade havia passado, mas seu impacto permaneceria como um lembrete de que defender o que é certo pode provocar mudanças não apenas para uma pessoa, mas para todos. Sophia atravessou o terminal com o passo firme de alguém que havia enfrentado uma tempestade e saído fortalecida da ER. Os sons agitados dos viajantes e o zumbido distante dos anúncios pareciam abafados pelos pensamentos que corriam em sua mente. Embora parecesse calma na superfície, seu coração carregava o peso do que acabara de acontecer. Ao se aproximar do lounge reservado aos passageiros da primeira classe, ela viu seu reflexo nas portas de vidro. Seu casaco estava levemente amassado devido ao voo, e sua roupa ainda estava úmida devido ao derramamento que Karen havia causado tão descuidadamente. No entanto, sua postura permanecia impecável. A força não tinha a ver com perfeição, mas sim com resistência, e o dia de hoje havia exigido muito disso. Ela entrou no lounge, onde a elegância silenciosa a envolveu. Um concierge se aproximou imediatamente e se ofereceu para ajudá-la com seus pertences. Sophia recusou com um sorriso educado. Ela precisava de um momento a sós antes de decidir seus próximos passos. Sophia encontrou um assento perto das grandes janelas, com vista para a pista. Os aviões taxiavam ao longe, com suas silhuetas iluminadas pelo crepúsculo que se esvaía. Ela bebeu uma xícara de chá de ervas, o calor se espalhando por seus dedos enquanto ela segurava a delicada xícara de porcelana. Era um pequeno conforto, mas que ela aceitava de bom grado. Seu telefone zumbiu sobre a mesa, a tela se iluminando com notificações. A notícia tinha começado a se espalhar. Uma mensagem de texto de sua assistente apareceu primeiro. Ouviu o que aconteceu? Precisa que eu redija uma declaração? Sophia sorriu levemente, apreciando a eficiência, mas sabendo que não era o momento para anúncios públicos. Ela digitou rapidamente. Ainda não, isso é pessoal, eu cuido disso.
O chá esfriou enquanto ela se sentava e sua mente revisitava cada detalhe do voo. Ela pensou no rosto de Karen, como ela tinha sido presunçosa quando negou o serviço de Sofia, como ela tinha se desmanchado quando confrontada com a responsabilidade. A lembrança não lhe trouxe satisfação. Em vez disso, alimentou uma determinação mais profunda. Sofia não queria vingança, ela queria uma mudança sistêmica. O som de passos se aproximando tirou Sofia de seus pensamentos. Ela olhou para cima e viu o homem do outro lado do corredor no voo. Ele estava segurando uma pequena mala de mão e sua expressão era uma mistura de hesitação e determinação. "Desculpe-me, senhorita Carter", disse ele, sua voz hesitante, mas calorosa. "Não quero me intrometer, mas queria lhe agradecer." Sofia inclinou a cabeça e um pequeno vinco se formou entre suas sobrancelhas. "Agradeça-me", ela perguntou, gesticulando para que ele se sentasse. Ele colocou a mala no chão e se sentou em frente a ela. "Por ter enfrentado aquela comissária de bordo", disse ele. "Eu vi o que aconteceu e deveria ter falado antes, mas ver você lidar com isso com tanta graça me fez lembrar que o silêncio não é a resposta." Sofia o estudou por um momento. Ele parecia genuíno, suas palavras carregavam o peso da autorreflexão. Não foi fácil, ela admitiu, mas deixar isso de lado teria sido mais difícil. "Não é a primeira vez que enfrento algo assim e duvido que seja a última." O homem acenou com a cabeça, com um lampejo de compreensão em seus olhos. "Você está certo", ele disse. "Isso acontece com muita frequência, e o resto de nós, aqueles que veem e não dizem nada, somos parte do problema." A expressão de Sofia se suavizou. "Nunca é tarde demais para fazer melhor", disse ela. "E falar agora é igualmente importante." Eles ficaram sentados em silêncio por um momento, com o zumbido do salão preenchendo o espaço entre eles. Em seguida, o homem colocou a mão no bolso e tirou um cartão de visita, deslizando-o sobre a mesa. "Dirijo uma organização sem fins lucrativos", disse ele. "Nosso foco é a igualdade no local de trabalho e o treinamento antidiscriminação. Se houver alguma forma de colaborarmos, ficarei honrado." Sofia pegou o cartão e seus olhos examinaram o tex em relevo. Um leve sorriso curvou seus lábios. "Obrigada", disse ela, colocando o cartão em sua bolsa. "Não vou me esquecer disso." Quando o homem saiu, Sofia se recostou na cadeira e seus pensamentos se voltaram para o quadro geral. Karen era apenas uma pessoa, um sintoma de um problema muito maior. Abordar o comportamento dela era um começo, mas não era suficiente se Sofia realmente quisesse criar uma mudança duradoura. Ela precisava ir além do incidente imediato. Pegou o celular novamente e, dessa vez, redigiu uma mensagem para James Everett. "James, obrigada por resolver a situação no voo. Gostaria de propor algo mais. Uma revisão abrangente de nossos programas de treinamento de funcionários com foco em inclusão e preconceito inconsciente. Vamos garantir que isso não seja apenas uma correção isolada, mas um ponto de virada para a nossa empresa." Sofia releu a mensagem antes de clicar em enviar. Não se tratava apenas de sua experiência. Tratava-se de garantir que ninguém mais tivesse que passar pelo mesmo. À medida que a noite avançava, Sofia recebeu uma resposta de James. "Com certeza. Vamos nos encontrar na próxima semana para discutir isso em detalhes. Sua liderança é inestimável, Sofia. Obrigado por trazer isso à tona." Sofia deixou o telefone de lado e olhou para o horizonte que escurecia. As luzes da cidade piscavam como estrelas, um lembrete das infinitas possibilidades. Ela sentiu uma sensação de calma tomar conta dela, não porque a luta havia terminado, mas porque ela estava apenas começando. Esse não era o fim da história. Era um novo capítulo que se estenderia muito além desse único voo. Sofia havia transformado um momento de injustiça em uma oportunidade de mudança, provando que, mesmo diante da adversidade, a graça e a determinação poderiam levar a algo maior. Ela tomou outro gole de chá, saboreando seu calor. Lá fora, um avião subiu ao céu, suas luzes desaparecendo na escuridão. Sofia o observou partir, com o coração firme e o objetivo claro. Os dias seguintes se desenrolaram como uma dança lenta, cada momento cuidadosamente medido e deliberado. Sofia voltou para casa, para a cobertura de sua cidade, cuja modernidade elegante contrastava com o turbilhão de emoções que ela carregava. As janelas do chão ao teto revelavam um horizonte extenso que brilhava à luz da noite. A cidade parecia serena, alheia às batalhas travadas em seus inúmeros cantos, batalhas como a que ela havia travado naquele voo.
Ela se sentou à mesa de jantar, com uma xícara fumegante de chá de camomila nas mãos. O cômodo estava silencioso, exceto pelo sussurro ocasional da brisa da noite através das portas abertas da varanda. Seu laptop estava diante dela, com a tela iluminada por e-mails, documentos e uma mensagem específica que ela havia relido a noite toda. Sofia, falei com a diretoria. Eles estão de acordo com sua proposta de mudanças em toda a empresa. Vamos elaborar uma pauta para a reunião da próxima semana. James Everett. As palavras eram encorajadoras, mas também tinham um peso pesado. Mudanças nessa escala não se tratavam apenas de elaborar políticas ou de exigir sessões de treinamento. Tratava-se de mudar mentalidades, desmantelar preconceitos tão profundamente arraigados que muitas vezes eram invisíveis. Sofia sabia que isso não seria fácil, mas, por outro lado, nada que valesse a pena ser alcançado jamais seria. A sala de reuniões estava banhada pela luz da manhã, com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da agitada cidade abaixo. Ao redor da longa mesa de carvalho estavam sentados os executivos seniores, com expressões que misturavam curiosidade e ceticismo. James Everett estava à frente, com seu habitual comportamento confiante, temperado com seriedade. Sofia entrou na sala com a graça de sempre, com os saltos altos batendo suavemente no piso polido. Ela usava um terno azul marinho sob medida, cujas linhas nítidas refletiam a determinação em seus olhos. Ao se sentar, sentiu o peso dos olhares, alguns respeitosos, outros cautelosos. Ela deu as boas-vindas a ambos. "Obrigado a todos por estarem aqui", começou James, com a voz firme. "Como sabem, recentemente ocorreu um incidente em um de nossos voos. Ele trouxe à tona áreas em que precisamos melhorar significativamente, não apenas como empresa, mas como indivíduos." Ele fez um gesto para Sofia. "Sofia Carter, nossa vice-presidente executiva, está aqui para delinear sua visão de como vamos seguir em frente." Sofia assentiu e se levantou, com sua presença imponente, mas acessível. Ela começou contando sobre o voo, com um tom calmo, mas inabalável. Ela não embelezou nem dramatizou. Os fatos falavam alto o suficiente por si só. Enquanto falava, ela notou mudanças sutis na sala. Alguns executivos se inclinaram para a frente, com o interesse despertado. Outros trocavam olhares, suas expressões eram difíceis de ler. Sofia continuou, apresentando sua proposta para um programa abrangente de inclusão. Treinamento obrigatório sobre preconceito inconsciente, revisão das práticas de contratação e promoção e criação de um comitê interno para supervisionar essas iniciativas. "Não se trata apenas de evitar incidentes como o que eu vivenciei", concluiu. "Trata-se de criar uma cultura em que cada funcionário e cada cliente se sinta respeitado e valorizado. Se conseguirmos isso, não seremos apenas uma companhia aérea. Seremos um farol de progresso neste setor." A sala ficou em silêncio. O peso de suas palavras se instalou sobre a mesa como uma névoa espessa. Então, lentamente, James começou a bater palmas. Um a um, os outros se juntaram a ele, alguns hesitantes, outros entusiasmados. "É um plano ousado", disse James quando os aplausos diminuíram. "Mas é o plano certo. Vamos fazer isso acontecer." Os dias que se seguiram foram um turbilhão de reuniões, rascunhos e negociações. Nem todo mundo estava de acordo com a visão de Sofia. Alguns executivos argumentaram que as mudanças eram muito ambiciosas, muito perturbadoras. Outros questionaram o custo, tanto financeiro quanto de reputação. Sofia enfrentou cada desafio com paciência e determinação. Ela previu a resistência deles. Sabia que suas objeções tinham origem no medo, medo da mudança, medo da responsabilidade. Mas ela também sabia que o medo não era desculpa para a inação. Em uma reunião particularmente acalorada, um executivo se levantou, com um tom incisivo. "Sofia, com todo o respeito, você realmente acha que isso é necessário? Aquele comissário de bordo foi tratado. Isso não é suficiente?" Sofia o encarou com um olhar firme. "Não", disse ela, sua voz calma, mas firme. "Não é suficiente tratar os sintomas. Temos que tratar a causa raiz. Caso contrário, estaremos apenas esperando que ocorra o próximo incidente." A sala ficou em silêncio, e o executivo voltou a se sentar em sua cadeira. As palavras de Sofia permaneceram no ar, um desafio que ninguém poderia refutar. No final de uma noite, quando Sofia estava saindo do escritório, foi parada por um jovem funcionário no saguão. Ele era um comissário de bordo, com o uniforme impecável levemente amarrotado
e o rosto nervoso, porém sério. Senhorita Carter, ele começou com a voz um pouco trêmula. Eu só queria lhe agradecer. Sofia inclinou a cabeça com a curiosidade brilhando em seus olhos. Pelo quê? Ela perguntou. Por ter se manifestado, disse ele, suas palavras saindo em uma torrente. Eu vi e ouvi coisas que não me agradaram, mas não achei que pudesse fazer nada a respeito. Ver o que você fez me deu esperança. Isso me fez perceber que a mudança é possível. A expressão de Sofia se suavizou. Ela estendeu a mão, colocando uma mão tranquilizadora no ombro dele. A mudança é sempre possível, disse ela. Mas é preciso que todos nós a façamos acontecer. Sua voz é importante. Nunca se esqueça disso. O jovem assentiu com a cabeça, com os olhos brilhando de gratidão. Enquanto ele se afastava, Sofia teve uma tranquila sensação de satisfação. Era por isso que ela lutava, não por si mesma, mas por pessoas como ele, pessoas que precisavam ver que defender o que era certo poderia fazer a diferença. Semanas depois, a companhia aérea lançou seu novo programa de inclusão, uma iniciativa abrangente que atraiu a atenção tanto do setor quanto de outros. A primeira sessão de treinamento foi realizada em um grande auditório, repleto de funcionários de todos os departamentos. Sofia subiu ao pódio, dirigindo-se à multidão com a mesma graça e convicção que havia demonstrado na sala de reuniões. Este não é o fim da jornada, disse ela. É apenas o começo. Juntos, podemos construir um futuro em que todos se sintam vistos, ouvidos e valorizados. Vamos tornar esse futuro uma realidade. A sala explodiu em aplausos. A energia era palpável. Sofia sentiu uma onda de orgulho, não por si mesma, mas pelo esforço coletivo que os havia trazido até aquele momento. Ao sair do palco, ela olhou para o fundo da sala. James estava ali, observando-a, com um sorriso. Ele acenou com a cabeça, um reconhecimento silencioso de tudo o que haviam conquistado juntos. Sofia acenou de volta, com o coração firme e o objetivo claro. Isso foi mais do que uma vitória. Foi uma transformação, uma semente de mudança que cresceria muito além do que eles poderiam imaginar. As semanas que se seguiram ao lançamento do programa de inclusão foram ao mesmo tempo triunfantes e exaustivas. A cada passo à frente, havia lembretes sutis dos obstáculos que permaneciam. Sofia muitas vezes ficava em sua mesa até tarde da noite, analisando o feedback das sessões de treinamento, revisando os relatórios de incidentes dos funcionários e elaborando novas políticas para lidar com as preocupações que surgiam. Seu escritório tinha vista para a cidade, com as luzes piscando como testemunhas silenciosas de seus esforços incansáveis. Os papéis estavam espalhados pela mesa, uma xícara de chá pela metade já fria ao lado do laptop. Sofia esfregou as têmporas, seu foco vacilou à medida que o cansaço começou a se instalar, mas ela não conseguia parar. Os riscos eram muito altos. Certa noite, quando Sofia estava se preparando para sair do escritório, sua assistente entrou com um envelope grosso. Isto chegou para você, disse ela, colocando-o sobre a mesa de Sofia. Sofia pegou o envelope, notando o logotipo da companhia aérea estampado no canto. Dentro dele, havia uma carta escrita com letra cursiva, cuidadosa em um papel de carta de alta qualidade. O remetente era anônimo, mas o conteúdo não era nada vago. Senhorita Carter, não sei se algum dia lerá isto, mas sinto-me compelido a compartilhar minha história. Estou na companhia aérea há mais de 20 anos. Durante esse tempo, vi coisas boas, ruins e tudo o mais. Por muito tempo, fiquei em silêncio sobre as coisas que vi. Comentários, ações e decisões que não se alinhavam com os valores que afirmamos defender. Quando soube de sua experiência naquele voo, fiquei muito emocionado, não porque me surpreendeu, mas porque finalmente o assunto estava sendo abordado. Queria agradecê-lo por ter se levantado, não apenas por você, mas por todos nós que nos sentimos marginalizados ou silenciados. Sua coragem despertou algo que eu nunca pensei que veria: esperança. Não vou assinar meu nome porque ainda estou encontrando minha própria coragem, mas queria que soubesse que seus esforços são importantes. Por favor, não pare. Sofia leu a carta 2 vezes, seus dedos traçando as bordas do papel enquanto seus pensamentos giravam. As palavras da carta eram cruas, honestas e profundamente pessoais. Elas a lembravam dos inúmeros rostos que ela havia visto durante as sessões de treinamento, alguns ansiosos, outros hesitantes e alguns completamente resistentes. Essa carta era a prova de que as sementes que ela havia plantado
estavam começando a criar raízes. Ela dobrou a carta com cuidado e a colocou na gaveta da escrivaninha. Era um lembrete pequeno, mas profundo, de por que ela não podia se dar ao luxo de vacilar agora. Apesar dos sucessos iniciais do programa, nem todo mundo gostou das mudanças. Sussurros de discordância começaram a circular entre a equipe, sutis, mas insidiosos. Alguns funcionários reclamaram que as sessões de treinamento eram desnecessárias, rotulando-as como reações exageradas a incidentes isolados. Outros resistiram mais abertamente, questionando a necessidade de iniciativas de inclusão. Sofia ficou sabendo desses murmúrios durante uma reunião de rotina com o recém-formado Comitê de Inclusão. Um dos membros, uma jovem mulher do setor de recursos humanos, chamada Helena, expressou suas preocupações de forma hesitante. "Estamos monitorando o feedback das sessões", disse Helena, com a voz firme, mas os olhos incertos. "A maior parte foi positiva, mas há um pequeno grupo que, bem, não está de acordo. Eles acham que as mudanças são muito grandes, muito rápidas." Sofia se recostou em sua cadeira, com uma expressão pensativa. "A mudança nunca é confortável", disse ela. "E aqueles que resistem a ela geralmente o fazem porque isso os força a confrontar seus próprios preconceitos. Isso não significa que paramos, significa que nos esforçamos mais." A sala ficou em silêncio, com o peso de suas palavras se sobrepondo ao grupo. Helena assentiu com a cabeça, com a confiança reforçada. "Você está certa", disse ela. Continuamos seguindo em frente. Tarde da noite, Sofia estava sentada sozinha em sua cobertura, com as luzes da cidade lançando um brilho suave sobre a sala. A carta do funcionário anônimo estava sobre a mesa de centro, com as palavras ecoando em sua mente. Apesar do progresso que haviam feito, a dúvida começou a se instalar. Será que ela estava fazendo o suficiente? Será que uma pessoa poderia realmente mudar um sistema tão profundamente arraigado em seus costumes? E se não, valeria a pena lutar? Sofia fechou os olhos, recostando-se no sofá. Sua mente vagou para as lembranças de sua infância, a resiliência tranquila de sua mãe, que a ensinou a manter-se firme mesmo quando o mundo tentava encolhê-la. A voz de sua mãe ecoou em sua mente, suave, mas firme. "A mudança não acontece em um dia, Sofia, mas começa com uma escolha, e essa escolha é sua." A lembrança a estabilizou, fundamentando-a na verdade que ela sempre soube. A mudança era lenta, confusa e muitas vezes ingrata, mas também era necessária, e ela havia feito sua escolha há muito tempo. Uma semana depois, durante uma reunião de rotina da diretoria, uma voz inesperada se fez ouvir. Era o mesmo executivo que havia questionado a necessidade do programa semanas antes. Ele se levantou, limpando a garganta, enquanto a sala voltava sua atenção para ele. "Admito", começou ele com um tom hesitante. "Não estava totalmente de acordo com essa iniciativa no início, mas depois de participar de uma das sessões de treinamento e ouvir as experiências compartilhadas por nossa equipe, percebi o quanto eu não sabia sobre suas lutas, sobre meus próprios pontos cegos." Ele olhou para Sofia com uma expressão sincera. "Eu queria agradecer a você, Sofia, por nos incentivar a fazer melhor. É desconfortável, mas também é necessário." Sofia sentiu um lampejo de surpresa, seguido por uma onda de gratidão. Ela assentiu com a cabeça, sua voz calma, mas calorosa. "Obrigada por estar aberto à mudança", disse ela. "Isso é tudo o que eu sempre pedi." À medida que o programa continuou a se desenvolver, seu impacto tornou-se inegável. As reclamações de discriminação diminuíram, as pesquisas de satisfação dos funcionários refletiram um crescente senso de inclusão, e até mesmo os clientes começaram a notar a mudança na cultura da companhia aérea. Sofia frequentemente se pegava refletindo sobre a jornada até então. Não tinha sido fácil, e ela sabia que nunca seria, mas ao sentar-se em seu escritório em uma noite, olhando para a cidade que se tornara seu lar, ela sentiu uma tranquila sensação de realização. Esse não era o fim da história. Era mais um passo em uma jornada que continuaria por muito tempo depois que ela se fosse, e isso era suficiente. Os meses que se seguiram ao lançamento do programa de inclusão foram transformadores, tanto para a companhia aérea quanto para Sofia. O que havia começado como uma resposta a um incidente singular evoluiu para uma mudança cultural em toda a empresa que se espalhou por todo o setor. Sofia liderou o programa com sua precisão e resiliência habituais, mas mesmo ela não estava preparada para o alcance do impacto.
O feedback dos funcionários chegava de forma constante, cada mensagem mostrando um quadro de progresso. Surgiram histórias de colegas de trabalho que defendiam uns aos outros, de gerentes que reavaliaram seus preconceitos e de clientes que notaram um novo calor e profissionalismo entre a equipe da companhia aérea. Sofia viu essas histórias como marcos, prova de que as sementes que ela havia plantado estavam começando a crescer. Mas ela também sabia que o progresso nunca era linear. A resistência permanecia, silenciosa, mas persistente, em alguns cantos da organização. Alguns funcionários expressavam sua insatisfação com as mudanças, rotulando-as como reações exageradas ou desnecessárias. Sofia não deixou que isso a detivesse. A mudança não era para agradar a todos, era para fazer o que era certo. Certa tarde, Sofia estava em seu escritório analisando um relatório sobre as métricas de desempenho do programa quando seu telefone tocou. Era James Everett. Seu tom era sério, mas cheio de entusiasmo. Sofia, começou ele. Acabei de ter uma conversa fascinante com um grupo de CEOs de outras companhias aéreas. Eles estão observando o que fizemos aqui e estão impressionados. Sofia se recostou em sua cadeira, intrigada. De que tipo de conversa estamos falando? James deu uma risadinha. Eles querem replicar o que fizemos, não apenas em suas empresas, mas em todo o setor. Eles estão propondo uma iniciativa para todo o setor e querem que você a lidere. As palavras ficaram suspensas no ar, com o peso delas recaindo sobre os ombros de Sofia. Ela sentiu uma onda de orgulho, mas ela foi atenuada pela magnitude do que James estava sugerindo. James, isso é ambicioso, disse ela, com a voz firme, mas pensativa. Você realmente acha que eles vão levar isso adiante? Eles estão falando sério, Sofia, disse James. E, francamente, eles precisam de alguém com sua visão e liderança para guiá-los. Esta é a sua chance de causar um impacto ainda maior. Sofia ficou sentada em silêncio por um momento, com a mente acelerada. Pensou na carta anônima que recebera, na jovem comissária de bordo que lhe agradecera, em todos os rostos que vira durante as sessões de treinamento. Essa não era apenas uma oportunidade, era uma responsabilidade. Eu farei isso, disse ela finalmente com a voz firme. Se isso significa criar uma mudança real, estou dentro. A notícia da nova função de Sofia se espalhou rapidamente por toda a companhia aérea. Seus colegas, embora tristes com sua partida, comemoraram sua conquista com uma mistura de admiração e gratidão. Foi planejado um evento de despedida, uma reunião noturna elegante que refletia a presença discreta, porém impactante, de Sofia. Naquela noite, ela estava diante de uma sala repleta de rostos familiares, com o coração cheio de orgulho e nostalgia. O brilho quente dos lustres iluminava o espaço enquanto seus colegas de trabalho erguiam suas taças em sua homenagem. Obrigada, começou Sofia, sua voz se sobressaindo ao murmúrio silencioso da multidão. Não apenas por esta noite, mas por confiarem em mim, por acreditarem no que construímos juntos. Isso não é um adeus, é o começo de algo muito maior. O que começamos aqui é a prova de que a mudança é possível, mesmo quando parece impossível. Ela fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas. Prometo levar as lições que aprendemos aqui para o próximo capítulo, e sei que juntos lançamos a base para algo que continuará a crescer. Os aplausos que se seguiram foram estrondosos, uma prova do impacto que ela havia causado. O último dia de Sofia na companhia aérea foi agridoce. Ela embarcou em um voo para Washington, D.C., onde a sede da nova iniciativa a aguardava. A viagem parecia simbólica, deixando para trás um capítulo para começar outro, ascendendo a um futuro incerto, mas esperançoso. Quando ela se acomodou em seu assento, uma comissária de bordo se aproximou com um sorriso caloroso. Senhorita Carter, disse ela, entregando a Sofia um par de fones de ouvido com cancelamento de ruído. Em nome da tripulação, obrigada por tudo o que fez por nós. Sofia sorriu com o peito apertado pela emoção. Obrigada, ela respondeu suavemente. Suas palavras tinham mais peso do que ela poderia expressar. O zumbido dos motores era um pano de fundo reconfortante enquanto o avião subia ao céu. Sofia olhou pela janela, vendo a cidade abaixo se transformar em uma colcha de retalhos de luzes. Ela sentiu uma profunda sensação de paz, sabendo que tinha feito tudo o que podia para deixar a companhia aérea e as pessoas dentro dela melhores do que as havia encontrado. Meses depois, Sofia estava no pódio de uma cúpula global de aviação, falando aos líderes de companhias aéreas de todo o mundo.
Atrás dela, havia uma tela grande que exibia o nome da nova iniciativa: Elevate, um setor unido pela inclusão e pelo respeito. Sofia falou com a mesma graça e convicção que a levaram aos momentos mais desafiadores de sua carreira. Ela delineou as metas da iniciativa, enfatizando a necessidade de colaboração e responsabilidade. Não se trata apenas de políticas ou programas, disse ela, sua voz ressoando pela sala. Trata-se de criar uma cultura que valorize cada indivíduo, que reconheça o poder da diversidade e que busque a equidade em todos os aspectos do nosso setor. Os aplausos que se seguiram foram retumbantes. Os líderes do setor se aproximaram dela depois, expressando sua admiração e compromisso com a iniciativa. Sofia sentiu uma sensação de realização que nunca havia experimentado antes. Essa luta não era mais apenas dela, era um movimento coletivo. De volta à sua antiga companhia aérea, as mudanças que Sofia havia implementado continuaram a prosperar. Os funcionários compartilhavam histórias de como a cultura havia mudado, de como se sentiam capacitados para falar e apoiar uns aos outros. As avaliações dos clientes refletiam a cordialidade e o respeito que haviam se tornado marcas registradas do serviço da companhia aérea. Um dia, uma jovem entrou para a empresa como comissária de bordo. Ela havia lido sobre a história de Sofia e se sentiu inspirada a fazer parte de uma organização que valorizava a inclusão. Em seu primeiro voo, ela carregava consigo uma determinação silenciosa de continuar o legado que Sofia havia iniciado. Ao percorrer os corredores da sede da iniciativa, Sofia sentiu um senso de propósito mais forte do que nunca. Ela sabia que o trabalho que estava fazendo agora se estenderia muito além de sua vida, moldando um setor que serviria melhor às gerações vindouras. Sua história não era mais apenas sua. Ela pertencia a todos que haviam sido inspirados a se levantar, a se manifestar e a lutar por um mundo onde o respeito e a dignidade não fossem privilégios, mas direitos. E quando Sofia estava diante de um novo grupo de líderes, pronta para orientá-los em direção à mudança, ela percebeu que sua jornada estava longe de terminar. Estava apenas começando novamente. Como resultado, o que começou como um momento de injustiça silenciosa se transformou em um poderoso catalisador de mudanças, provando que a coragem e a determinação podem desafiar até mesmo os preconceitos mais arraigados. Sofia não apenas defendeu a si mesma, ela abriu caminho para um futuro melhor para todos. Se esta história o inspirou, não se esqueça de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações. Junte-se a nós para conhecer mais histórias interessantes que revelam o poder da resiliência, da justiça e da humanidade. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima história.